Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. Nesse nosso último programa da temporada de 2019, vamos encerrar nossa série sobre as principais demonstrações contábeis em vigor no Brasil, falando sobre a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. A DFC é uma demonstração muito importante para quem quer conhecer a situação financeira da sua organização. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência e está começando agora o Conexão Contábil. No programa de hoje, vamos concluir a nossa série sobre as principais demonstrações contábeis em vigor no Brasil. Apenas para relembrarmos, nos nossos últimos programas nós falamos sobre o balanço patrimonial e sobre a demonstração do resultado do exercício, a DRE. No programa de hoje, vamos concluir essa série com as três principais demonstrações, falando sobre a demonstração dos fluxos de caixa. E eu ressalto que se você quiser acompanhar esses outros programas anteriores do balanço patrimonial e da DRE, eles estão à disposição na íntegra no nosso canal no YouTube, cujo link vai estar aqui embaixo para que você possa acompanhar. Assim como o balanço patrimonial e a DRE, a demonstração dos fluxos de caixa é fundamental para quem quer conhecer a situação financeira da sua organização. Especialmente para os gestores da empresa, esse tripé formado pelo balanço patrimonial, DRE e DFC é primordial para que você conheça realmente a situação econômica e financeira da sua empresa e consiga tomar decisões cada vez mais acertadas. Enquanto o balanço patrimonial ele mostra uma visão geral do seu patrimônio, mostrando os seus bens e direitos, suas obrigações, seu capital próprio, basicamente mostrando onde foi investido o seu dinheiro e de onde veio a origem para que você pudesse fazer esse investimento, seja de capital de terceiro ou de capital próprio. E, por sua vez, a DRE mostra uma visão econômica da organização, né, se você teve lucro ou prejuízo, se você teve mais receitas ou mais despesas ao longo daquele exercício analisado. A DFC, por sua vez, mostra uma visão de resultado financeiro da empresa. Ou seja, basicamente, se durante aquele exercício que você analisou, você ganhou ou perdeu dinheiro. Aqui é importante fazer um parêntese para chamar atenção para um ponto interessante. Nem toda empresa que tem lucro na DRE, que tem um resultado econômico positivo, necessariamente ganhou dinheiro. Assim como nem toda empresa que tem prejuízo necessariamente perdeu dinheiro também. São análises diferentes. Então, existem organizações que, por exemplo, vendem muito a prazo e às vezes não conseguem receber essas vendas a prazo. E aí na DRE, como a DRE trabalha com regime de competência, você vai ter uma receita muito alta, essa receita muito alta gera um lucro no final do exercício, economicamente falando, mas como a empresa vende muito a prazo e não conseguiu receber essas receitas, ela acaba perdendo dinheiro ao longo do exercício. Então a análise da DRE junto com a DFC é extremamente importante. Da mesma forma, existe também a situação inversa. Existem empresas que dão prejuízo na DRE, que apresentam um resultado econômico negativo, mas na verdade não estão necessariamente perdendo dinheiro. Para termos uma ideia, o Uber, por exemplo, que é uma das empresas mais famosas no serviço de transporte urbano de passageiro hoje em dia, é uma empresa que desde a sua criação nunca apresentou lucro na sua DRE, ela sempre apresenta prejuízo. Ainda assim é uma das empresas mais importantes e mais procuradas no mercado de ações. Então, lá na DRE da Uber, você encontra muitas despesas, muitos gastos com pesquisa, com desenvolvimento, com inovação. E isso aparece na DRE dela como uma despesa, mas na verdade é um valor que está sendo gasto a título de investimento. Então, para se ter uma ideia, no último trimestre, que a Uber divulgou resultados, ela apresentou um prejuízo de 5,23 bilhões de dólares. Um prejuízo enorme que poderia dar a ideia de que a empresa está entrando em falência ou algo assim, mas não é o caso. Esse prejuízo, em sua grande maioria, veio por gastos com pesquisa, com desenvolvimento. Então, a análise isolada da DRE, muitas vezes, não é o suficiente para que você possa conhecer realmente como está a situação da organização. Por isso que nós dizemos que esse tripé do balanço DRE e DFC, esse sim permite que você tenha uma noção geral, uma visualização melhor do que acontece com a sua empresa. Então, como a DRE pode ser uma demonstração enganosa muitas vezes, porque ela apresenta um resultado econômico e não financeiro, a análise da DFC se faz ainda mais importante. Só para lembrarmos, a Lei 6.404, ela obriga que seja elaborada a DFC apenas para sociedades anônimas de capital aberto ou empresas de capital fechado que tenham um patrimônio líquido superior a 2 milhões.
No entanto, cabe ressaltar que, devido às normas internacionais de contabilidade, muitas das quais estão vigentes no Brasil, todas as empresas hoje precisam elaborar a DFC por força de lei. Então, a demonstração dos fluxos de caixa hoje já não é mais uma demonstração opcional, facultativa. Ela é uma demonstração obrigatória para todo tipo de empresa, inclusive para as empresas pequenas. Por lei, você precisa, por norma, você precisa elaborar a DFC uma vez por ano, quando você termina o exercício. Porém, gerencialmente, nós recomendamos que você elabore com uma periodicidade muito maior, no mínimo uma vez por mês, para que você consiga saber se durante aqueles 30 dias, durante aquele mês, você gerou ou você perdeu dinheiro na sua organização. É importante ressaltar também que essa análise de quanto entrou, de quanto saiu de dinheiro na empresa, na DFC, é feita através de 3 fluxos diferentes. Daí o nome demonstração dos fluxos de caixa. Esse fluxos no plural é porque essa análise é feita através de 3 fluxos diferentes. Então nós fazemos essa análise do que entrou e do que saiu de dinheiro da empresa através do fluxo das operações ou fluxo operacional, fluxo de investimentos e fluxo de financiamentos. Através da análise desses 3 fluxos, do que entrou e do que saiu de recursos, os gestores conseguem visualizar onde eles estão ganhando dinheiro, onde eles estão perdendo dinheiro. Vamos falar sobre isso melhor no nosso segundo bloco, mas é importante dizer que nem todo dinheiro que entra para a organização é saudável. Tem empresas, às vezes, que têm dinheiro, só que ganham esse dinheiro de formas que acabam no futuro prejudicando a situação financeira. Então, a análise específica e individual de cada um desses fluxos permite você ter uma noção melhor sobre a situação financeira da sua organização. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo comercial para ouvirmos a palavra dos nossos patrocinadores e voltamos daqui a pouquinho com mais sobre a estrutura da DFC. Até lá! O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.meuensino.com. O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém como uma das melhores empresas do ramo, pela qualidade dos serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533. Olá, bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. Vamos dar continuidade nesse nosso segundo bloco falando sobre a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, e vamos falar especificamente sobre a estrutura dessa demonstração. Como eu falei nos programas anteriores sobre as demonstrações contábeis, pode parecer que essa estrutura é um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais voltada para os contadores, mas é importante também que os gestores, que os usuários da informação contábil conheçam sobre essa estrutura para que consigam analisar e interpretar corretamente essa demonstração. Cabe ressaltar que, a nível de técnica, você pode utilizar 2 métodos para elaborar a DFC, que é o método direto e o método indireto. Então, basicamente, um deles você vai analisar diretamente ali as contas no razão que compõe o disponível da empresa, caixa e equivalente de caixa, e na outra você utiliza as demonstrações contábeis, balanço e DRE como base para elaborar a DFC. Essa questão é muito técnica, então o seu contador vai definir na sua empresa qual é a melhor opção para utilizar, se é o método direto ou o método indireto. Depois de elaborado, entretanto, a estrutura ela é bem parecida de uma demonstração para outra. Então, basicamente, você vai ter lá na DFC a divisão, como nós falamos já anteriormente,
em 3 fluxos diferentes. Daí o nome demonstração de fluxos de caixa. Então nós vamos deduzir que todo o dinheiro que entrou ou saiu da empresa, entrou ou saiu devido a um desses fluxos. O primeiro deles seria o fluxo das operações, ou fluxo operacional. Então, nesse fluxo que, particularmente, eu considero o mais importante de você analisar prioramente, seria o fluxo das operações, em que você tem ali todo o dinheiro que entrou e saiu com as operações da empresa, ou seja, com a atividade principal da organização. Então, por exemplo, se a sua empresa é uma empresa comercial, se você compra e vende mercadorias, nesse fluxo das operações você vai ver quanto que entrou e quanto que saiu de dinheiro com essa atividade comercial. Quanto você recebeu com a venda de mercadorias, por exemplo, quanto que seus clientes lhe pagaram, quanto que você pagou a título de pagamento para o seu fornecedor, a título de salário dos seus empregados, da conta de energia para você manter a loja. Enfim, basicamente tudo relacionado com as suas operações, com a sua atividade principal, vai ser analisado nesse fluxo das operações. Então a ideia é que você consiga gerar dinheiro para a sua empresa dentro desse fluxo operacional. Afinal de contas, toda empresa saudável consegue se manter sozinha. Então você, com as suas operações, tem que conseguir gerar todo o dinheiro necessário para que você consiga manter a atividade da sua organização. Portanto, uma DFC ideal seria aquela que apresenta um fluxo das operações sempre positivo, com a empresa gerando mais dinheiro com a sua atividade principal do que consumindo. Outro fluxo que é analisado seria o fluxo dos investimentos. Então aqui nós vamos analisar o dinheiro gasto com os investimentos feitos pela empresa, por exemplo, na aquisição de máquinas, de equipamentos, de imóveis, na abertura de uma filial nova, por exemplo, a aquisição de um imóvel. Então esses investimentos, eles levam dinheiro. Quando a empresa está investindo para o seu crescimento, para se tornar uma empresa mais sólida, mais competitiva, obviamente isso não sai de graça, então ela tem que gastar recursos. Por isso é comum que esse fluxo seja negativo, não é ruim para a empresa que ela esteja gastando dinheiro com investimentos. Então, como nós falamos anteriormente, o ideal é que você consiga gerar dinheiro com as operações e parte desse dinheiro você possa utilizar para que você consiga investir na sua empresa, comprando equipamentos, comprando máquinas, deixando a sua empresa maior, mais saudável financeiramente. E por último, nós temos a terceira via ali de fonte, de origem ou de pagamentos da empresa, que seria os financiamentos. Geralmente esses financiamentos ele vai incluir financiamentos de capital próprio, como por exemplo capital social, que é colocado na empresa pelos sócios, e também um capital de terceiros, que são basicamente financiamentos, empréstimos que a empresa faz perante instituições financeiras, perante bancos, etc. Então, cabe ressaltar que se a empresa ela gera a maior parte do seu dinheiro nos investimentos, isso não é um sinal muito bom, porque significa que ela não está conseguindo gerar dinheiro sozinha com as suas operações e ela precisa recorrer a empréstimos, a financiamentos para poder manter o seu capital de giro. É claro que existem exceções, quando a empresa está passando por uma mudança muito grande, por um tipo de processo mais caro, mais demorado, pode ser que ela precise desse capital de terceiros. Mas o ideal é que durante o seu dia a dia o dinheiro na empresa seja gerado pelas operações para que você consiga gastar dinheiro com os investimentos e pagar os seus financiamentos anteriores. Então a empresa não pode depender do fluxo de financiamento ou do fluxo de investimento para gerar dinheiro. O ideal é que isso aconteça no fluxo das operações. É extremamente importante que essa análise seja feita junto com o seu contador, como nós falamos anteriormente, no máximo mensalmente, tá? Se possível até semanalmente ou diariamente. Existem hoje sistemas no mercado bem simples, bem acessíveis, em que até pequenas empresas conseguem adquirir, em que você pode gerar diariamente esse fluxo de caixa. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo nas nossas gravações e voltamos em janeiro com a nossa segunda temporada. Eu agradeço vocês terem acompanhado o nosso programa durante esse período. Lembro que nós vamos ter ainda alguns programas especiais nas próximas semanas com os melhores momentos do que nós gravamos agora em 2019. E voltamos em janeiro com mais novidades por aí. Acesse também nosso canal no YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E excelente final de ano para todos, excelentes festas para todos vocês. E lembre-se, contem sempre com o contador.